que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Ô Celso, Variedade? uma das coisas que eu achei interessante nessa semana é que no dia 10, né, o Jair Messias Bolsonaro e o Jair Messias é capitão, e o general Hamilton Mourão, eles foram diplomados pelo TSE. Receberam o diploma de presidente, não é para qualquer um não, né? De presidente, olha, isso no dia 10 de dezembro, né? E o próximo passo vai ser o quê? A posse, né? No dia 1º de 2019. Quanta expectativa, né? É muita. E eu achei interessante, Celso, porque a gente vê o Jair com a bolsa, na verdade, andando para tudo quanto é lugar. Parece que não sofreu nada, né? Parece que nem teve nada, entende? E se expondo mesmo, né? Sujeito a tantas coisas. E eu achei interessante porque 75% das pessoas, dos brasileiros, estão aprovando, entende? As propostas dele, as colocações dele, os ideais que ele tem. Por acaso realmente. você já viu assim, o achei bem discurso da esposa interessante. dele, até evangélica? É uma jovem, assim, de uma firmeza assim, impressionante, né? Nas suas declarações, enfim, e sempre é uma coisa que ele sempre comenta, doutor, sempre citando a palavra de Deus, né? É verdade. Então é uma coisa também que... Mas eu falei dia 10, não foi? Mas também no dia 10, Celso, você sabe o que foi no dia 10? Dia 10, olha as datas estão se sucedendo, os Dia acontecimentos. Internacional dos Direitos Humanos. Tudo foi citado aqui. Dia 10. Eu fiquei confuso porque também teve Mas dia da interessante, família também, dia no 8. dia 10 o Jair recebeu o diploma. Agora no dia 10 também é dia internacional dos direitos humanos. 70 anos. Só nós citamos aqui, que dá na abertura do direitos programa. humanos. Eu fico pensando assim, não é? O que se acrescentou para o homem, sabe? O que o homem obteve? Eu acho que o homem nunca foi tão faminto como está sendo hoje. Nunca foi tão perseguido como está sendo hoje. Nunca foi tão vigiado como está sendo hoje. Você vai em qualquer casa melhorzinha, tem o olho mágico para tudo quanto é lugar, Celso. Agora, será que é para dizer, eu moro aqui? Não. É porque está sendo vigiado, você está sendo vigiado? Permite 15 segundos. Né? No domingo eu estava levantando mais cedo e evangelizando aquela região da Seab ali, onde só tem mansões, né? Mas eu não podia evangelizar. Cão, cuidado, cão bravo, cerca elétrica. Falei, gente, como é que eu... E também, no dia 10 também, foi que aconteceu aquela tragédia naquela igreja de Conceição de Maria, né? Da Imaculada Conceição de Maria, lá em Campinas, né? Campinas, Um homem capital metropolitana. Um homem de 49 anos, na verdade, no final de uma missa, ele entra e, a princípio, mata 4 e fere 4, e depois desses 4 feridos, mais um morre também, entende? E eu fico pensando Euler assim... Fernando Grandolfo. Olha só que coisa tremenda. Agora, o que leva uma pessoa a fazer isso? Um analista de sistema e também jornalista, né? Olha só. E não tem um histórico assim Então nós estamos vivendo um dia mal. Agora, por favor, amigo, não se esqueça. A palavra de Deus, ela ensina para nós que o diabo, quase ninguém fala nele mais, né? Não. E às vezes acham que ele é até amigo da gente, né? Mas o diabo, que é nosso adversário, ele veio para matar, para roubar e para destruir também. E a palavra de Deus fala que ele desceu todo para a terra, ó. Ele desceu todo ele para a terra com os seus anjos. Sabe de que maneira? Cheio de grande ira. Por que isso? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta.
Mas por que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta? Você sabe por quê, Celso? Por que o diabo sabe que tem pouco tempo? Os sinais apontam, né, que Jesus está para voltar, né, arrebatamento da igreja, Deus tirar o seu povo da terra, e o reino de Satanás, vamos colocar assim, vai ser duramente castigado, né? Então, Ô Celso, Jesus ele falou que nem um tio, vai cair. nem um Jota vai Deixará. se omitir de tudo aquilo que ele escreveu na palavra do Senhor. Então o diabo, Ele vai ser preso. não, o diabo, sabendo o que está escrito na Bíblia Isso. e vendo o que está acontecendo no mundo, ele fala, gente, Tá chegando a hora. não tem jeito não. E ele está cheio de ira. Está usando as pessoas. O que nós não sabemos, Celso, eu acho que o que os espíritas não sabem, eles não sabem, é que as entidades que encarnam, elas são desencarnadas. As entidades que encarnam são desencarnadas. Você está alertando as O que pessoas. quer dizer isso? Elas nunca tiveram carne. E quais são as entidades desencarnadas? São anjos. São anjos, está escrito na Bíblia. Entende? Agora, os anjos, quando encarnam, né, eles tomam a forma de doutores, de mestres, de guias, de tantas outras coisas. Em Efésios fala, né? Tem uma hierarquia, né, doutor? É uma hierarquia. Por isso que a Bíblia fala que nós não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue. Mas nós temos que lutar contra potestades. Você sabe o que é potestade? São seres celestiais que têm poder. Mas não é poder. Por exemplo, um dia, a palavra de Deus fala que um anjo matou, um anjo só, matou 185 mil soldados assírios. Olha que poder que tem um anjo. E às vezes a gente não fala em anjo, Celso. Fica falando fulano, beltrano, ciclano, não é verdade? Então, quando você trabalha com entidade, essa entidade nunca foi gente, mas sempre incorporava em gente, porque a Bíblia é muito clara. Quando você tem carne, você não encarna. E quem tem carne? Por exemplo, o homem tem carne, o boi tem carne, o cavalo tem carne. Entende? É encarnado já nasceu encarnado. Agora, anjo nunca foi encarnado. Anjo nunca teve carne. Anjo é desencarnado. Os desencarnados é que reencarnam, é que encarnam. Entende? Então eles encarnam. A pessoa fala, eu sou o doutor fulano tal. Não. Você é a entidade que incorporava no doutor tal. Você não é o doutor. Você é um mentiroso. Entende? Por isso que está acontecendo isso lá em Abadiânia. Abadiânia, entidades, eu acho interessante, você olha naqueles quadros assim, várias pessoas deformadas, porque eu falo assim, amigos, olha, o Espírito Santo de Deus, que ele nos outorga, que ele nos concede quando nós aceitamos a Jesus, ele dá forma a você. Ele dá forma a você. Você pode ser o pior marginal, mas quando você recebe a Jesus como Salvador, ele dá forma a você, ele muda o seu visual. Já as entidades deformam você. Está entendendo? Se você, por exemplo, trabalhar com um preto velho, a aparência sua vai ser do preto velho. Se você trabalha com um Exu malandro, a sua aparência vai ser de um Exu malandro. De um cara malandro mesmo, de chapeuzinho e sapatinho e blazinho, etc. De malandragem mesmo. Então, ponto de conta, está fazendo uma advertência para você também, né? Então, no dia 10 também, aconteceu essa tragédia, né? Essa tragédia, quer dizer, um médium foi acusado, né? Um médium foi acusado, né, de abuso sexual. E até de estupro. Meu pai, né? Que coisa, que tragédia. Você ama, predispõe o seu coração. Mas por que está acontecendo isso, ô Celso? Eu falo assim, muitas vezes as religiões querem fazer a Bíblia de acordo com a religião deles. Em vez de colocar a sua religião de acordo com a Bíblia, querem colocar a Bíblia de acordo com a sua religião. Uma adequação, né? Entende? Adequar. Então as pessoas estão procurando esse médium, não é médico não, é médium. Médium é intermediário. Quer dizer, a sua carne, né, seu corpo, está entre o seu espírito e o espírito da entidade. Isso que é médium.
Entende? E esse João de Deus, ele incorporava, nem sei se os espíritos não vão querer incorporar, mas incorporava entidades, várias entidades. E tem entidades que dizem que curam, que dizem que aliviam isso, que acaba com tristeza, etc. Mas são de Deus? Não. A Bíblia fala que não são de Deus. E é uma tristeza, né? Você vai com tanta esperança, com tanto assim carinho, né? Às vezes até sem recurso mesmo. Chega lá e você fala, ele abusou de mim. Pois é, que coisa. E eu achei incrível, né? 330 mulheres já confessaram que foram abusadas. Muita coisa, né? Não é uma pessoa, né? Se fosse uma pessoa só, tá certo, né? Agora, que ironia, né? Alguém pergunta assim, mas por que deixou passar tanto tempo? Não é uma coisa tão fácil. Não, isso é coisa muito complicada. Declarar. Quem vai acreditar em você? Aí aparecendo as confissões ali, as pessoas se animam. Outra coisa que chamou a atenção também, e que tem a ver com essas potestades, esses príncipes, os ataques sônicos. Você ouviu falar nisso, doutor? Considerada como a arma do futuro, pois os seus sons são imperceptíveis aos ouvidos humanos. Funcionários americanos que estavam a serviço na China reclamaram de tonteira, né? De dores de cabeça. Então, depois de tudo isso, a China está agora tentando trazer uma explicação para esses ataques que são considerados uma das últimas armas, digamos assim, para vencer o inimigo, tipo assim, quando está tudo em paz. Porque você está dentro do escritório, de repente você é atacado, porque o barulho é imperceptível. Ataques sônicos. Tem a ver também com esses principais, né, doutor? Ah, com certeza. Ô Celso, Sim. eu queria que você lesse para mim lá em Lucas 17. Lucas 17, muito interessante. 17, versículo 1. Aqui, Zé. Lucas 17, versículo 1. O que está escrito aí, Zé? diz assim a palavra de Deus. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Lucas, capítulo 17, versículo 1. Os tropeços. Será que o João de Deus sabia disso? Interessante. A palavra de Deus está falando assim, é inevitável, não adianta que venham os escândalos. Uma tradução fala que é mister, né? É necessário, né? Mas ai daqueles por quem vem o escândalo, olha só. Ai daqueles. E agora, infelizmente, já estamos sabendo que ele não deverá mais voltar, né, ao templo lá de... E a cidade de 19 mil habitantes, ela chega a receber 10 mil visitantes. Por mês. Mas houve esse escândalo tremendo e a palavra de Deus é fiel, né? Ó, Lucas 17, versículo 1. É inevitável os escândalos, mas ai do homem... Isso quer dizer que outros virão, né? Ah, com certeza. Não é verdade? Muito bom. E uma outra coisa, Celso, que eu achei interessante, é que um ministro do STF, ele mandou prender Cesare Battisti. Você viu que é interessante? Notícia fresquinha. O Cesare Battisti é um terrorista lá da Itália. E ele matou 4 pessoas. E lá ele foi condenado à prisão perpétua. Mas parece que teve a complacência de alguém aqui no Brasil. Aí ele veio para o Brasil. Né? E chegou aqui, foi julgado pelo Supremo, você está entendendo? E a decisão final cabia a uma pessoa inocente. A decisão cabia... E quem era a pessoa inocente? Lula. E o Lula olhou o histórico dele e falou, não, é igual a mim, esse camarada é igual a mim. Ele é tão inocente quanto eu. E então perdoou o Cesare Battisti. E o Cesare Battisti ficou circulando aqui no Brasil, anos e anos, até que
ele arranjou 6 mil dólares e não sei quantos mais mil reais e ia para a Bolívia, um outro país assim. E alguém soube prender o César Batista. E agora o Supremo Tribunal Federal mandou prender o César por causa disto. E agora, vamos dizer assim, né? A extradição dele lá para a Itália vai depender não do Supremo, nem do Lula, mas agora vai depender do nosso Jair Bolsonaro. Olha que doideira. Não adiantou nada, né? Não adiantou nada. Né? A Bíblia fala que aquilo que você semear, vai colher. Você vai colher, ué. O Lula, infelizmente, ele está colhendo o que ele semeou. Mas, doutor, a situação no mundo não anda nada fácil, né? Por exemplo, achei interessante a baixa dos 2 ministros. Vamos correr, doutor? Vamos correr. O ministro, o Macron, por exemplo, chamado de protetor dos ricos, está fazendo de tudo para ganhar a credibilidade dos franceses, né? Abriu a porta dos palácios para ouvir os manifestantes, os líderes sindicais, mas não está resolvendo nada não. E também ele confirmou, ele aceitou, né, que foi um pouco arrogante, né, não querendo ouvir a população francesa, mas dizem que a coisa não anda muito boa também para Theresa May. Theresa May. Na líder lá da Inglaterra. Mas ela conseguiu se sair bem, né? Ela foi confirmada como ministra. Porque quando essa proposta do Brexit, fizeram manifestações, mas na hora H, digamos assim, ela ficou sozinha. Mas depois houve uma votação lá no parlamento. Né? Porque os países disseram que não iam, estava irredutível. Se eles saíssem, fizeram uma análise, a Inglaterra iria perder muito com isso. Né? Bom, agora, só para encerrar, Celso, sim? Interessante que eu vi que os 2 prêmios Nobéis da Paz, os 2 prêmios, eles foram para uma iraquiana e para um médico ginecologista, um médico negro, congolês. Interessante, né? Uma iraquiana lá do Iraque e mais um médico ginecologista congolês. E o que eles declararam e declaram? Eles declaram guerra contra abusos sexuais. Olha que coisa interessante, senhor. Receberam o prêmio Nobel. E estão decretando guerra contra abusos sexuais. Agora, será que ele sabia essa do João de Deus? Não sabia, né? Então nós estamos vivendo dias assim difíceis, tremendos. Esses prêmios não eram dados nessa... E nós temos falado, Celso, que 2018 realmente seria um ano de cegueira espiritual, quando as coisas estariam acontecendo e nós não estaremos percebendo que a vinda do Senhor está muito pertinho. Até porque esses prêmios, o prêmio Nobel, era dado a benfeitores, né? Com certeza. Que mediava a paz. Eles se destacaram, né? Está tudo muito estranho. Muito estranho. Agora, doutor, rapidinho. Aqui, como caindo prefeitos aqui no Brasil, né? Prefeito de Niterói preso, prefeito de Mauá preso. É verdade. Só rapidinho aqui. Isso tem a ver com a Lava Jato, é uma extensão do Supremo ou é outro órgão independente? Porque é uma ação conjunta, né, do Ministério Público, né, da Polícia Federal e Lava Jato. Quando se fala Lava Jato, aí está inserido o Supremo? Mas, Celso, eu quero falar o seguinte, que Jesus, ele disse que ele daria um sinal da vinda dele. E ele falou que o sinal da vinda dele seria como nos dias de Noé e como nos dias de Sodoma. E nos dias de Noé e de Sodoma, a terra, não era a cidade, não era o bairro. Toda a terra estava toda corrompida. Essa é a palavra, né? A palavra é essa. Toda corrompida. Hoje no Brasil você vê corrupção no Supremo Tribunal Federal, você vê no... Todo dia. Você vê na polícia também, tá entendendo? Tá uma coisa pavorosa. Mas a terra estava toda corrompida. E além do mais, estava cheio de violência também. Só que nos dias de Sodoma, por isso que eu fico pensando assim, né? Aonde o Jair quer chegar? Porque Jesus falou que seria como nos dias de Sodoma. Só que nos dias de Sodoma, a violência era
tanta violência que os sodomitas não tinham mais para quem apelar. Eles Olha mesmos só. estavam achando a situação Não, eles não tinham deles. mais, pai. As pessoas estão achando, por exemplo, que não vai haver mais homofobia, que é um direito você ter, você ser trans, ser homo, ser bi, entende? Mas nos dias de Sodoma que isso é o que prevalecia, a violência era tanta que eles não tinham mais para quem apelar. E sabe para quem apelaram? Apelaram para Deus. Foi Deus o juiz. Ô Celso, queria ler uma palavra do Senhor para nós, né? Uma palavra maravilhosa que está escrita lá em São João. São João capítulo 8. E fala a respeito de uma mulher. Nós estamos falando tanto de transgressão, de erro, né? Uhum. E a palavra de Deus, ela aborda com muita propriedade esse tema, né? Vocês querem ver que coisa interessante, amigos? No capítulo 8, diz assim, ó, capítulo 8 de São João. Jesus, entretanto, quer dizer, por outro lado, portanto, não é? Ele foi para o Monte das Oliveiras. E de madrugada, ele voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E ele, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus, eles trouxeram à sua presença uma mulher, e foi surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando Jesus, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher, no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Que coisa maravilhosa, né? Nosso Deus, te agradecemos muito pela tua palavra, Senhor. Ninguém fala como o Senhor. Ninguém mostra como o Senhor. Ninguém julga como o Senhor. Ninguém realmente desfaz, ó Deus, tramas. Ninguém, ó Deus, desfaz, Pai, tantos ardis contra nós como o Senhor desfaz também. Muito obrigado pela tua palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Meus amigos, diz a palavra de Deus, entretanto, Jesus foi para os montes da Oliveira. Por que está falando entretanto? Sabe por causa de quê? Porque os guardas, né, do templo, amando dos fariseus, amando dos escribas, os guardas foram prender a Jesus. Olha só, foram prender a Jesus. Prender por quê? Jesus estava roubando? Jesus estava abusando sexualmente de alguém? O que ele estava fazendo? Não, Jesus tinha curado, olha só, tinha curado um paralítico no sábado. E isso incomodou os fariseus, os escribas. Ele não pode fazer isso no sábado. Sábado é dia de descanso. Entende? E foram atrás de Jesus para prender Jesus, os guardas. Mas quando os guardas chegaram perto de Jesus, Jesus começou a falar, e eles ficaram assim: olha, como é que a gente vai prender um homem desse? Não posso prender Jesus. Eu posso aprender com Jesus, isso sim. Eu posso amar a Jesus, não odiar Jesus. Entende? Os guardas foram embora. Eu falei: por que vocês não trouxeram Jesus? E eles falaram para os fariseus: olha, porque ninguém fala como esse homem. Ninguém tem uma palavra como esse homem tem. Ninguém faz o que esse homem faz. Por isso que a Bíblia fala: entretanto, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E ele foi para os Montes das Oliveiras, diante do templo de Salomão, e passou a noite.
Mas de madrugada ele veio para o templo. Assentou-se, começou a falar, a explicar e apontando o dedo para baixo. Interessante, tem pessoas que quando vê uma pessoa errada, aponta o dedo para a pessoa, não é assim? Você quando vê uma pessoa, é aquele lá, ó, é aquele lá. Jesus estava apontando o dedo para o chão. Não estava apontando o dedo para ninguém. Porque na verdade, a palavra de Deus fala assim, todos pecaram. Então tem que apontar para o chão mesmo. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como é que eu vou apontar para você? Quando eu falo você, é só você. Mas na verdade são todos. Não é assim, Celso? Tá certo ou não tá certo? Com certeza. E ele estava apontando para o chão, assim, escrevendo no chão, ó, para a terra. Aí, de repente, eles trouxeram os fariseus e os escribas, trouxeram uma mulher que foi pegada, que foi apanhada em flagrante adultério. E ele falou, caramba, agora a gente pega Jesus. Agora a gente vai acabar com ele agora. Trouxeram Jesus. E falaram, ô Jesus, e botaram a mulher diante de todos. Engraçado, como a gente gosta de humilhar os outros, né, gente? Tem gente que gosta de humilhar. Eu vou até contar uma historinha que uma vez eu fui num velório e quando abaixaram o caixão, tinha um bêbado, assim, pertinho onde foi colocado a urna, né? E ele estava muito cambaleando, estava muito bêbado mesmo. E eu perguntei a ele assim, você está pronto para descer? Aí ele olhou para mim assim, meio escabriado, vamos dizer assim, né? Que negócio. Você está pronto para descer? Aí eu mesmo aproveitei e falei com ele, para descer, a gente não precisa de estar pronto. A gente desce de qualquer maneira. A gente tem que estar pronto para subir. A gente tem que estar preparado para subir. Né? Agora você imagina, expuseram aquela mulher ao vexame, ao ridículo. Entende? Às vezes realmente nós nos tornamos ridículos para as pessoas. Eu já vi professores aqui em Itaperuna, Celso, assentados na rua completamente bêbados, Celso. E dá vontade, você está vendo fulano ali? Olha só, olha quem é ele. Outros, né, não só embriagados, mas cheio de toques, cheio de outras coisas. Não é? E a gente é o primeiro a acusar os outros. Mas chegaram com essa mulher perto dizendo, você está vendo essa mulher aqui? Ó? E o senhor o que diz? A lei manda que ela seja apedrejada. E Jesus, com aquela sabedoria dele, fala, olha, quem estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Ai, meu pai, que loucura. Quem estivesse sem pecado... Amigo, você quer tirar a pedra em mim? Olha para você. Hernandes, você quer tirar a pedra em você que está escutando aí? Olha para mim. Entendeu? Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E continua escrevendo, apontando para o chão. Ele está apontando para mim. E está apontando para você também. Para dizer que todos pecaram. Sabia? Aí, de repente, Jesus olha assim, não tinha mais ninguém. Só tinha a mulher e ele. Ele falou, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. E ele falou para aquela mulher, mulher, nem eu também te condeno. Vá em paz. Amigos, eu quero que agora você fique em paz. Né? E não peques mais. Você já pecou demais, sabia? Você já entristeceu muito Deus. E quer que você seja feliz, quer que você seja próximo, quer que você seja vitorioso. Olha, vai e não peques mais. Deus não quer saber do seu passado, entendeu? Deus quer saber do seu futuro, do seu presente. Então, aceita Jesus hoje também. Seja uma bênção para sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus vizinhos, para os seus amigos, no seu trabalho, no seu patrão, seja uma bênção também. Em nome do Senhor Jesus. E até o próximo domingo, né? Se Deus quiser. Bom dia, boa semana também. Bem. Quero dizer, com mais do que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor. Jesus.